Conforme todo mundo estava antecipando no dia em que o Flamengo perdeu para o Palestino, terça-feira, ontem, quarta-feira, foi atualizada a situação lá da licitação do Maracanã. A notícia de ontem é aquela: Flamengo segue como vou botar assim, o sócio majoritário nesta parceria com o Fluminense para continuar gerindo o Maracanã pelos próximos 20 anos. Bom, galera, é o seguinte: sobre a permanência da dupla como dono do Maracanã, isso aí já é ponto pacífico, isso aí já é certo. Flamengo e Fluminense seguirão como donos do Maracanã pelos próximos 20 anos, embora o Vasco da Gama esteja tentando a todo custo melar a parada, mas não vai conseguir. E agora os moldes são esses: Flamengo, por ser o trem pagador do estádio, na verdade o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro, né? Mas no caso aqui do Maraca, por ser o trem pagador do Maraca, Flamengo vai deter a maior parte dos lucros, porém vai deter também a maior parte dos prejuízos e dos custos, cara. Flamengo vai ficar com uma margem de 65% de tudo que girar em torno daquele estádio, enquanto o Fluminense vai seguir com 35%. Mas é aquilo, no tal do Match Day, que é o dia dos jogos, enquanto estes clubes forem mandantes, eles são donos de 100% da arrecadação em bilheteria, em camarote, em restaurante, enfim. Porém, também arcarão com os custos dos jogos, sabe? Então, Fluminense mandante, ele ganha tudo e gasta o que tem que gastar. Flamengo mandante ganha tudo que arrecadou e gasta o que tem que gastar. Quando houver eventos especiais no estádio, shows, jogos de terceiro, outras questões destas, aí o lucro é dividido 65% para o Flamengo, 35% para o Fluminense. E os custos da mesma forma. Cara, agora aqui, isso deve ser muito vantajoso para a gente. Obviamente deve ser muito vantajoso, porque se não fosse, não haveria esses números a serem discutidos. Porém, me sou estranho, né? Porque assim, Flamengo sempre arrecada muito em termos de bilheteria, tá sempre liderando o ranking nesse quesito. Mas, cara, em situações normais, joga ali uma seleção brasileira, sabe? Enfim, custo muito alto da operação daquele jogo ali. Como é que fica essa parada? Será que realmente dá lucro isso aí, cara? E aquilo, ó, cuidar do gramado, cuidar das instalações, cuidar do bom funcionamento da praça esportiva como um todo, sabe? Será que, porra, dá lucro nisso aí, cara? O Flamengo ficando com 65% de lucro e também de prejuízo. Eu acho que, na minha cabeça, parece que os prejuízos, os custos são maiores do que os lucros, sabe? Mas enfim. Devo estar falando bobagem, mas esta é a lógica da parada e assim que permanecerá. Os envelopes com as garantias financeiras, eu não sei se já foram abertos ontem, acho que já foram abertos, sabe? Eu sei que Flamengo e Fluminense está ali, vai seguir como dono e ponto final. E o anúncio oficial será feito até o final deste mês. Pronto, é isso. Última atualização a respeito deste assunto, enfadonho e ponto final. Daqui a pouco começa a chegar notícias também sobre o estádio e aquela coisa toda que vai se arrastando. Galera, vamos dar seguimento. Tem coisas para falar sobre mercado, sobre o Flamengo, a crise a qual estamos atolados até o pescoço. Um monte de gente quer o Tite fora, inclusive eu. Contrapartida, um monte de gente também quer que o Tite continue, baseado na constante troca, que até agora não resolveu o problema de nada. Enfim, a parada é complexa, a questão é tensa, e agora começam a surgir notícias sobre os bastidores, tanto dentro das quatro linhas quanto fora das quatro linhas, que começam a sacudir de vez as estruturas do Mengão. Então, enfim, vamos falar sobre isso, entre outras coisinhas. Mas antes, deixa eu me apresentar rapidinho. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Fábio Saoza, eu sou deficiente visual, cego total. Esse é o meu canal Flacegueta e, cara, assistindo aí os vídeos anteriores, gostando do material, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe um comentário para dar uma força, um like dos vídeos e também um compartilhamento. Espalhe o Flacegueta nos seus grupos, mostre aquelas pessoas que amam o Flamengo, o canal, enfim, cheguem juntos comigo nessa empreitada. E é isso, cara. Outra parada, quer se tornar um parceiro do canal, um patrocinador, enfim, quer divulgar algum produto ou serviço, envie um e-mail para fabiosauza@gmail.com. Sauza, ele tem 2 e's de Zico. Eu vou deixar o e-mail aqui na descrição deste vídeo. Vou deixar também o link do grupo do WhatsApp. Flacegueta tem seu grupo oficial lá no Zap e o link vai ficar aqui na descrição também, beleza? Então, vamos fortalecer esta corrente. E é isso aí. Desde já, deixo aqui registrado o meu muito obrigado. Falar sobre uma parada relacionada à revista 442, aquela revista de futebol inglesa, né, a revista importantíssima do Planeta Bola, a 442 ou 442, como é que é? 442, enfim,
Ela divulgou a lista com os maiores 50 treinadores da atualidade. E, curiosamente, o Tite aparece dentre esses 50. Porém, o Tite está lá na 40ª posição. O Tite está lá na rabeira. Por mim, ele nem entrava, mas ele entrou na 40ª colocação. E o treinador que trabalha no Brasil mais bem ranqueado, obviamente, é o português Abel Ferreira. Abel Ferreira, que é inegável o melhor treinador que hoje há no Brasil, o melhor treinador que há no continente americano. Meu irmão, o trabalho que o Abel faz no Palmeiras é de se tirar o chapéu. É tão bom quanto o trabalho relâmpago do Jorge Jesus. E vou falar uma parada. Por favor, nação, não me crucifique, mas o Abel, ele tem mais potencial que o Jesus. Por quê? Porque o trabalho do Jesus no Flamengo foi meteórico, foi sensacional, foi extraordinário, mas foi meteórico. Jesus chegou, sei lá, abril, maio de 2019, fechou a temporada como fechou, fazendo aquele evento cinematográfico que eu tenho certeza que infelizmente nunca mais se repetirá no Flamengo, não daquela forma. E quando entrou o ano de 2020 no Carioca, o Flamengo já havia perdido rendimento e o time não estava mais parecido com aquele time de 2019, né? Não sei se vocês se lembram disso. Então, o Flamengo do Jesus em 2020 já estava dando sinais de cansaço, ou o esquema de jogo já não estava mais funcionando como o de 2019, enfim. Então, ou Jesus mudaria a forma de jogar, ou ele teria sérios problemas na temporada 2020. Mas ele saiu por conta da pandemia e tudo seguiu conforme a gente viu. Veio o Domenech e a coisa toda desandou. O Abel não, cara. O Abel, ele tá no Palmeiras, o quê? 3 anos, 3 temporadas, não sei, sinceramente não lembro quantas temporadas o Abel está no Palmeiras. Eu acho que são pelo menos 3. E esse cara, ele tem uma constância de conquistas tão grande que o Palmeiras, desde quando ele chegou, alçou um novo patamar, para usar aí a parada do Flamengo, alçou um novo patamar e vem se mantendo e ganhando e conquistando. Quando não é brasileiro, é Libertadores, tá sempre mordendo ali o estadual deles, falta ali uma Copa do Brasil, mas eles estão sempre em cima. Então, cara, o trabalho do Abel é de tirar o chapéu e baseado nisso aí, na constância, ele é melhor que o Jorge Jesus, pelo menos trabalhando agora no Brasil. E o Abel ficou na 13ª colocação nessa lista aí da 442, inclusive o comentário da revista foi o seguinte: Abel Ferreira se assemelha muito ao estilo José Mourinho de comandar um time, um treinador energético, um treinador que inflama à beira do campo, que mantém seu time nas palmas da mão e que tem total controle do seu esquema tático. Perfeito, cara. Esse é o Abel Ferreira no Palmeiras, segundo a revista 442. Agora, uma grande justiça nessa lista, como toda lista, né, galera? As listas sempre trazem injustiças. É que o nome do Jesus não figura entre os 10. Jesus, que recentemente entrou para a história do futebol global com a maior sequência, né, de vitórias emendadas, né, 34 vitórias, barrou o Denil Sente lá do País de Gales, que tinha 27. Então, por que o Jesus não está entre os 10? Aí vão falar, ele emendou uma sequência de vitórias numa liga árabe. Meu irmão, não importa, é a liga a qual ele participa. Ele tem um time árabe dentro de um continente onde o futebol árabe é o futebol árabe e compete com clubes da sua parada. É a mesma coisa que ele tá num clube europeu competindo com europeus, um sul-americano competindo com sul-americanos. As dificuldades se equivalem quando as ligas se equivalem. Então, cara, o Jesus tinha sim que estar entre os 10. Talvez no top 5, talvez na 5ª colocação, beleza, seria justo pelo que fez. Claro que não como primeiro, segundo, terceiro, talvez não. Mas, porra, cara, entre os 10, fatalmente deveria estar e quiçá na posição 5 ou 4. Mas não, Jesus não apareceu naquela parada ali, não. Sacanagem, ele deve estar atrás do Abel Ferreira, mas enfim. Triste ver que a 442 esqueceu o nosso bom velhinho português. Partindo aqui pro Mengão, notícias do Flamengo, porque é o que interessa. Aqui, ó, rapidinho mercado da bola. O Cruz Azul do México vai vir com força para comprar o Arrascaeta na próxima janela de transferência. O Cruz Azul do México está investindo pesado, né? Eles já gastaram 40 milhões de euros se reforçando, estão dispostos a investir pelo menos mais 15 a 20 milhões para comprar o nosso uruguaio. Arrasca de 29 anos. Cara, 20 milhões de euros dá quanto em reais? Mais de 100 milhões de reais, né? 15 milhões dá o quê? 60, 75, dá uns 80 e poucos milhões. Enfim, o valor que eles colocarem na mesa é um valor bastante considerável que o Flamengo tem que repensar. Se vai valer ou não a pena. Eu acho que
Pelo âmbito esportivo, não vale a pena. Não vale a pena porque o Flamengo tem que manter o Arrasca, porque já está provado por A mais B que o Arrascaeta ele é mais do que fundamental no nosso time. Ainda mais nesse Flamengo de agora. Sem o Arrasca, o Flamengo fica completamente acéfalo, né? Essa que é a grande verdade. Então o Flamengo precisa, a todo custo, manter o Arrascaeta no plantel. O contrato dele vai até o final de 2026 e o Flamengo já tem que até que renovar, meu irmão. Dar uma valorização e vamos que vamos, né? Mas o Cruz Azul vai vir, a multa rescisória do Arrasca é de 50 milhões. Claro, eles não vão pagar essa multa rescisória, porque não tem como. Mas a gente pode dizer que o Arrasca vai seguir conosco? Não sei. É complicado. Depende do momento quando a janela abrir. Mas essa é a informação. Cruz Azul do México interessado em comprar o Arrascaeta. Sobre outras notícias de mercado, tá parado, obviamente, janela fechada. Agora é bola dentro de campo, não tem outra parada. E, cara, falar da Libertadores. O Flamengo viu ontem o Bolívar empatar com o Milionários em 1-1. O que, de certo modo, ajudou a gente. Ajudou a gente porque, enfim, manteve o Milionários com um sopro de vida no grupo, o que obriga eles a fazer um bom jogo contra o Palestino, né? E se bem que a gente vai pegar o Milionários também, né? O jogo é o último jogo da fase de grupos. Enfim, Bolívar foi a 10 pontos. Palestino se mantém com 6, Flamengo 4 e Milionários 2. O que acontece? Tá muito difícil a nossa situação de classificação. O Flamengo não alcança mais o Bolívar. O Bolívar se mantém com 10. O Flamengo ganhando os 2 jogos, vai a 10, porém tem um saldo de gols ali. Eu tenho certeza que o saldo do Bolívar é um pouquinho difícil de ser tirado. Bolívar vai se classificar na primeira colocação mesmo porque eles não perderão os 2 jogos. Fatalmente eles empatarão um deles ali, quiçá que não seja com o Flamengo. O Flamengo ainda pega eles. O Flamengo se vê obrigado a vencer os 2 jogos. Se vê obrigado, e aí que tem uma parada que preocupa muito. Os 2 jogos vencidos não garantem matematicamente a nossa classificação. Porque tem o fiel da balança ali que é o Palestino, meu irmão. Próximo jogo, próxima rodada, Palestino e Milionários. Se o Palestino ganhar o Milionários, eles vão a 9. Se o Flamengo ganhar o Bolívar, vai a 7. Aí vai ficar tudo para a última rodada. O Flamengo tem que ganhar o Milionários. Na última rodada, vai a 10, né? E vamos supor que vai a 10. O Bolívar naquele momento estará com 10 e o Palestino com 9. O que pode acontecer? Bolívar e Palestino fazer um jogo de comadres para empatarem. Bolívar termina com 11, Flamengo termina com 10, Palestino termina com 10, porém com saldo de gols maior que o Flamengo. Agora tem que ver o saldo, cara. A parada vai estar ali no saldo de gols. Olha que escroto, meu irmão. A gente chegar na última rodada dependendo de uma combinação matemática, tendo que ganhar. Primeiro a gente tem que ganhar o nosso jogo para fazer as contas entre Palestino e Bolívar, cara. Saldo de gols. Eles vão fazer um jogo de comadre, eles vão fazer de tudo para avançar os 2 de modo que para eliminar o Flamengo, né? Do caminho, da parada. Então, nossa classificação às oitavas, ela tá muito periclitante, tá muito difícil mesmo, não tá fácil. Agora, o empate no Maracanã, meu irmão, acabou. Empatou com o Bolívar, acabou a Libertadores pra gente. Não precisa nem jogar o último jogo que não vai dar, não tem como. É isso, infelizmente essa é a grande verdade. O Flamengo cavou sua sepultura, agora que se afunde nela. Forrou sua cama, agora que deite nela. É assim que se diz. Sobre os problemas de internos que está sendo divulgado aí, é que agora o GE está cravando que os jogadores estão insatisfeitos com o método de trabalho do Tite. O método de trabalho do Tite não traz nenhuma eficiência ao sistema defensivo. Os jogadores estão cansados da previsibilidade dos treinamentos. Os treinamentos são repetitivos, são chatos, são enfadonhos. E os jogadores estão tendo dificuldade em criar jogadas ofensivas. O que é isso? É o maravilhoso trabalho do Tite sendo empregado no Flamengo. Problemas fora das 4 linhas, é o Rodolfo Landim, que segundo a imprensa aí, inventou uma desculpa de virose para não ir ao Chile. Aos poucos Landim está se afastando do vestiário, está se afastando do plantel, porque Landim já está mirando novos ares, vai mirar a eleição, a candidatura do seu sucessor, né, de sua chapa, então ele está voltado a outras questões que não o vestiário. Então isso acaba mexendo com o plantel, acaba mexendo com todo mundo, já que, de certa forma, o Flamengo acaba se vendo meio que à deriva. É muito triste, mas situação complicada no Flamengo por conta dessas questões. É isso, galera. Por hora vou me despedindo, sendo grandes novidades. Obviamente aqui estarei. Fiquem ligados aqui no Fla Seguita, cheguem juntos comigo e vamos que vamos. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam e a todos eu digo o seguinte:
Saudações brunegras, pra cima deles, Flamengo, pra cima deles porque tá difícil, valeu.